Fala pessoal, Engenheiro Ajuda aqui. Hoje estou num cenário diferente, vou começar a fazer alguns vídeos em obras e o tema do vídeo de hoje é: obra pública realmente dá dinheiro? É uma boa oportunidade para você que quer trabalhar com obra pública ou você quer ser um prestador de serviço para obra pública. E se você tem interesse nesse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, que me ajuda demais. E se você discorda ou concorda comigo, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Essa obra que vocês estão vendo é uma obra pública que eu participei da execução, especificamente do planejamento de obra, parte de medição, cronograma, levantamento quantitativos, compra dos materiais. Então, tinha um engenheiro de campo que ficava atuando aqui e eu ficava no escritório fazendo toda a parte mais burocrática no computador, toda a parte de planejamento de obra. E essa obra, se eu não me engano, foi uma obra de 6 milhões, mais ou menos. Acho que somando com o aditivo deve ter dado uns 6 milhões. Depois eu preciso dar uma olhada lá no edital. E o lucro estimado é de 25% do BDI. Então o nosso BDI era 25%. Só que tem alguns poréns, que a obra pública, para quem não trabalha, acaba acontecendo. Então um exemplo é os passivos de obra. Os passivos de obra é um grande problema, porque dependendo da prefeitura, ela tem um nível de exigência da qualidade do material e do serviço que você vai ser executado. Eles não acompanham a obra de perto, mas quando começa a dar problema, eles vão te ligar. Então, até essa obra aqui, um exemplo dela foi o piso. O piso ele deu muitas trincas porque ele não foi feito juntas de dilatação. Então o piso inteiro aqui, ele depois eu vou gravar um shorts, ele trincou, tá todo trincado. E para você poder tratar esse tipo de piso, ele custa muito caro, né? Então a gente até fez um paliativo, colocou, abriu a junta, passou um Vedatrinca, lavou, passou não é um Vedatrinca que fala, é um outro tipo de produto, fugiu o nome da marca, que é específica para piso, para dilatação. Passamos tela, colocamos as massas, mas mesmo assim as trincas elas voltaram a aparecer, porque é um pano muito grande, com uma movimentação muito grande de pessoas, tem evento e etc. E tem toda a parte do aterro também, que isso foi uma parte, inclusive todas essas partes foram nossas, né? Mas teve o aterro também que não teve um controle tecnológico na época devido à correria. Então o engenheiro local ele acabou optando não fazer a contratação desse serviço. E como eu sou do planejamento, né? Eu não tenho poder de decisão dentro da obra na época, né? Só essa obra aqui entregou faz acho que 4 anos mais ou menos, ou talvez até mais. Inclusive eu vim aqui para fazer um atendimento pós-obra, então isso é 4 anos, 4 anos. Vim fazer um atendimento pós-obra. Então, para você que quer trabalhar com obra pública, o serviço precisa estar impecável. Eu acho que é até mais chato do que um cliente final. Porque no cliente final, quando você está fazendo uma residência, você cobra mais, porque na licitação você está competindo com dezenas de empresas. Então, dezenas de empresas estão querendo pegar o serviço. No caso aqui, foram 16 empresas que tentaram pegar o serviço. Então, tem uma competição alta, mas mesmo assim, você ganhando a obra, você tentando barganhar preço, se não tiver um bom controle tecnológico, se não tiver um engenheiro responsável, que realmente sabe o que está fazendo, você como empresa, você como investidor, você acaba tomando bucha. Então, aqui eu acho que se somar todo o pós-obra que nós tivemos, acho que já passou dos 100 mil reais. Então, assim, uma boa parte do lucro que tinha ficado, ele já foi comido. Então, ele ficou para esse atendimento pós-obra. Esse é um dos problemas. O outro problema é as interferências políticas. Isso é complicado também, varia de estação. Então, por exemplo, as eleições elas são de 4 anos. Então, normalmente quando é um ano interior ou o ano da eleição, o negócio ele começa a, a dar uma corrida.
Eu acho que o ano anterior até um pouco menos ali, no segundo e no terceiro ano é mais tranquilo, mas no primeiro ano o prefeito ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar por que ele veio, então as equipes, todo o departamento, porque assim, o prefeito ele não tem domínio do que está acontecendo todo no departamento, ele conversa com o secretário ali do setor, mas ele não tem domínio, ele não conversa com as pessoas, ele não está no dia a dia. Então, se o secretário ele for pilantra, né, ele acaba passando muita coisa sem o prefeito saber. E isso acaba denegrindo a imagem dele, mas no primeiro ano é quando ele está mais de perto, querendo acompanhar e ver como que está o andamento das obras. E no quarto ano, que é o ano da eleição, ele quer fazer o marketing dele, né? Então, ele quer entregar a obra, ele acelera as construtoras, todas as empreiteiras, todos os prestadores de serviço, ele acaba acelerando para poder mostrar para os munícipes, né, que o trabalho dele está dando certo. Então, esse é um problema de interferência política que acontece, não tem o que fazer, é algo que vai acontecer com toda certeza, essa interferência política se você pega a obra pública. E o terceiro é que ele tem uma alta barreira de entrada até certo ponto, porque você precisa dos atestados. Então você precisa de um atestado de capacitação técnica. Então, por exemplo, aqui nós temos um pergolado, e se eu, como engenheiro responsável da obra, da empresa que estou participando da licitação, nunca executei um pergolado, eu não tenho uma RT de execução de obra que consta esse pergolado, eu não consigo participar, às vezes por causa de um item. Então, você que é, se interessa pela área de obras públicas, ela é uma via de mão dupla, né? Então, ela tem tanto esses malefícios que eu acho que toda profissão tem, mas ela tem um benefício, que no caso é benefícios para alguns e malefícios para outros, porque ela é uma alta barreira de entrada. Então, você que é um engenheiro, você que é um pedreiro e você quer prestar serviço para a prefeitura, você não consegue se você não tiver uma comprovação que você é apto para fazer aquilo. E é uma documentação que você precisa ter que é registrado pelo CREA. Você precisa de comprovações, de contratos. Então, não é algo tão simples assim. E para quem já tem esse know-how, ele consegue pegar esses tipos de serviço. Então ele consegue avaliar, ver e falar, opa, aqui dá para pegar, eu vou ter uma margem de lucro boa, que acredito eu que 60% das obras públicas não dão o lucro que uma empresa deve ter. Era melhor ela fazer uma obra particular do que ela fazer uma obra pública. Mas, alguns casos, o preço está muito bom. E um exemplo, né? Eu estou usando aqui o pergolado como exemplo, mas vamos dizer que o pergolado é uma estrutura altamente complexa. Então, se ela é altamente complexa, o preço unitário dela vai ser mais alto. Então, se o preço dela vai ser mais alto, você tem mais margem de lucro. E se você já tem experiência como executar, você sabe qual mão de obra você consegue contratar, aonde você consegue comprar o material. Então, você já consegue baratear muito e lucrar em cima disso. Mas em serviços genéricos é muito difícil ganhar dinheiro. Então, execução de piso, alvenaria, reboco, essas coisas são difíceis e normalmente acaba levando bucha na hora da medição. A medição é a planilha que você faz para poder enviar para a prefeitura para ela poder te pagar. Depois, se for de interesse de alguns, eu abro uma planilha de medição que eu já executei de uma obra já executada, que já faz anos. Não vou ter problema com a empresa em mostrar algumas coisas, até porque é público, né? Então não tem o porquê não mostrar. Mas dissecando a planilha e mostrando para vocês. E, gente, vou ficar por aqui. São esses três problemas que eu vejo em obras públicas que você que se interessa em trabalhar com obra pública, ou você que está estagiando, você que é um prestador de serviço, um pedreiro, um encanador que vai prestar serviço para uma obra pública, para você ter essa noção de que os prazos eles podem do nada diminuir ou cortar pela metade. Você pode abaixar muito sua margem de lucro, mas aí depende, às vezes você consegue ganhar na quantidade e também tem uma alta barreira de entrada. Fechou? Muito obrigado e até mais.